Energia. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Irmãos, nós vamos meditar juntos num assunto que eu achei importante para falar à igreja desta noite, a todos nós. Iremos sensibilizar neste assunto, porque ele é muito bom quando se fala de vida. Vamos falar hoje sobre a vida da igreja. Vocês sabem que em todo o Velho Testamento e o Novo, nós encontramos um só templo e mais de 400 sinagogas, segundo diz o historiador José, e igrejas. Tem lá 7 igrejas da Ásia e mais algumas. Então, templo, sinagoga e igreja é onde o povo se reunia para adorar a Deus, para ensinar a sua palavra. E então, hoje nós falamos mais sobre igreja do que templo, que nós não temos aqui, só me parece que os irmãos, os judeus, que ainda têm as sinagogas que havia lá em Jerusalém. Nós vamos falar mais de igreja. Mas ainda não é esta igreja que eu irei falar sobre a vida dela. Eu irei falar sobre a vida da igreja no sentido espiritual. Paulo disse assim: saudai a igreja que está em tua casa. Era as pessoas. Em outro lugar, Paulo usa dizer: não sabeis que sois vós o templo de Deus? Então nós vamos falar desta igreja no sentido espiritual. Mas conforme eu irei falar da vida da igreja, a ciência médica fizeram estudos do corpo humano e detectou 4 sinais vitais que se tem os corpos humanos para saber se a pessoa está viva ou se está morta. São os sinais vitais que se fala para detectar a vida ou morte das pessoas. São a pulsação cardíaca, a respiração, a temperatura e a aferição da pressão. Se esses sinais estão funcionando, a pessoa está viva. Senão, não está. Então, veja bem, a questão espiritual, a pessoa, a igreja, a vida, a pessoa com vida, ainda quero voltar um pouco. Tem pessoas que os sinais vitais deles estão funcionando, ele está vivo, mas sem entusiasmo. A palavra entusiasmo significa possuído de um Deus, uma pessoa animada. Você já encontrou pessoa desanimada, não é isso? Ele não está possuído de um Deus. Sem entusiasmo. E a igreja que nós iremos falar, a vida da igreja, é pessoas possuídas de um Deus. É pessoas que se destacam, que alguém olha nele e vê luz. Reluz.
ver luz nas pessoas. O celular está um pouco meio bravo, Então, amados, eu estava lendo no livro do 2 Crônica, aonde ali, depois que Salomão, ele constrói, engraçado que lá onde eu li não fala templo, construiu a casa de Deus. Depois dele construir a casa de Deus, ele orou a Deus. Naquele momento que ele orou a Deus, veio fogo do céu e queimou o holocausto e o sacrifício. E o texto disse que a casa de Deus encheu de glória, de tal maneira que os sacerdotes não poderiam entrar dentro da casa de Deus e nem sair, porque a casa de Deus ficou possuída ali de uma glória. E o povo dobraram, se prostraram e agradeceu a Deus, e a alegria era tanta, e dizia: só o Senhor é o Deus, o Senhor é bom. Amados, é coisa maravilhosa. Depois disto, que o templo foi derribado por Nabucodonosor, quando eles, depois de 70 anos, que voltaram para Jerusalém e fizeram de novamente outro templo, aí estavam as pessoas, os líderes, o Ciro, que era o rei que determinou, e Neemias e Jerobabel fizeram o templo, e diz que a alegria deles era tanta quando eles estavam ali naquele templo. Depois de tanto tempo, longe da sua cidade, longe do seu templo derribado, agora, após ele construído, diz que associava-se a música e o choro e o clamor, a alegria, que de longe não dava para fazer o discernimento da glória do povo, do instrumento, daquela alegria. Isso aconteceu depois. Mas isso, depois que aconteceu tudo isto, o tempo foram se passando, e muitos altos e baixos ocorreram naquele tempo, depois dessa época. E aí eu escolhi um versículo que Davi teve grande preocupação com ele, e como nós todos devemos se preocupar conosco, devemos, como disse Paulo: vós que estáis em pé, veja que não caia. A preocupação é nossa de estarmos em pé. Eu usava sempre dizer, e posso ainda dizer hoje, a minha preocupação não é com a vinda de Jesus, é com a minha ida para com Ele. Todos nós precisamos pensar
porque na história do povo de Deus teve altos e baixos. E aqui Davi, preocupado, então ele disse desta forma: Senhor, não me lance fora da tua presença e nem retira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Em outro lugar ele pede: renova em mim o teu Espírito Santo. São palavras que dá a entender que a pessoa está tendo dificuldade de continuar em pé na presença de Deus. Mas ele então disse: não lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Bendito seja Deus. E eu li, irmãos, para a nossa meditação os dois textos que eu vou conferir. Lá em 2 Crônica, conforme eu disse aos irmãos e às irmãs, que a glória do Senhor encheu a casa. E aqui onde eu li no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 4, disse: a profecia de Joel se cumpriu naquele dia em que os irmãos e as irmãs estavam no Pentecoste, ali no cenáculo, já 10 dias esperando a promessa de Jesus Cristo que ele tinha prometido. Eis que eu envio a vós a promessa do meu Pai. Ficais, porém, na cidade de Jerusalém, não saiais de lá enquanto não for revestido de poder. E eles ficaram 10 dias ali esperando. E disse assim, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E eles falaram em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Lá foi a casa de Deus que foi cheia da glória. Aqui os irmãos são cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus. Então, amados, vamos ver mais lá no, se eu não me engano, Salmo 122. Alguém, que nós sempre mencionamos, Davi. A pessoa precisa de ter dentro dele o Deus, o Espírito Santo, para ter tanto prazer com as coisas de Deus. Lá disse: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a sequência aqui do capítulo 2 de Atos, quando o povo viram aquele movimento, aquela espiritualidade do povo ali no dia de Pentecoste, foi chegando pessoas e aglomerando,
E aí então alguém cheio de dúvida, ou às vezes até incerteza. Vocês sabem que existe incerteza no certo, ou certo na incerteza. Quando eles disseram o que é isso? Esses homens estão embriagados de vinho ou de mosto, que uma traduz vinho, outra traduz mosto. Estes homens estão embriagados. Faltou o chamado dom de discernimento, não sabendo que aquela era uma obra de Deus, era um cumprimento da profecia que foi dito pelo profeta Joel. E aí Pedro, ali no Pentecoste, ele, aquele que antes era um pescador, ele disse: estes homens não estão embriagados como vós pensais. E aí ele cita a profecia de Joel, que estava cumprindo naquele dia, que Deus iria derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne, e depois ele classifica meu servo e minha serva, e assim sucessivamente. Glória a Jesus. Sendo assim, a sequência do livro de Atos nos mostra que o sermão que Pedro deu, ele falou de variadas coisas, variados assuntos que estavam acontecendo, que já tinha acontecido, sobre profecia, sobre Cristo, enfim. Ele falou também na sequência do texto que os homens crucificaram o Cristo, e no ele começar a pregar a respeito do sofrimento de Cristo anteriormente. Aí os judeus começam a se render à mensagem. Como diz, compungir os seus corações. Engraçado aqui, irmãos, que ele está pregando para crente. Pedro estava pregando para crente. Graças a Deus, crente monoteísta. Crentes que só acreditavam no Deus verdadeiro. Glória a Jesus. Estava faltando neles acreditar em Jesus Cristo, que veio como Salvador da humanidade. E aí então, veja bem, eu quero ler aqui para nós encerrarmos aqui no capítulo 2, versículo 41 e 42. Disse assim: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas no sermão de Pedro. É o resultado do Pentecoste, que iniciou ali. Porque antes, os irmãos como Pedro e outros, Tomé não creu em Cristo depois da ressurreição. Pedro negou a Jesus. Mas após o Pentecoste, esses homens e essas mulheres saíram revestidos de poder, cheios do Espírito Santo, que é a vida da igreja. E é importante aqui, irmãos, que é o que precisa. Uma vez
que nós levantamos, Jesus Cristo nos coloca em pé. Glória a Jesus. Agora é hora de nós caminharmos. Aleluia. E Jesus Cristo disse, lá no capítulo 24 de Mateus, do Evangelho de Mateus, quando ele falou de vários acontecimentos que iria acontecer, que poderia tais acontecimentos enfraquecer os crentes, e muitas vezes eles perderam a fé. Então ele disse, todos aqueles que perseveraram até o fim será salvo. Aleluia. E aqui, irmão, nós vemos a sequência de uma igreja viva, o que eles teriam de fazer, além do que eu disse da perseverança. Aqui o texto também está dizendo. Disse essas almas, essas pessoas que aceitou o Evangelho, quase 3.000 almas, diz assim, e perseverava na doutrina dos apóstolos. Doutrina, irmãos, perseverava na doutrina. A palavra doutrina, ela é explicada de diversas maneiras, mas eu quero dizer, ela tem como sinônimo normas para reger as pessoas, o povo. E aqui então diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E depois diz, e no partir do pão e nas orações. Vocês se lembram de uma passagem que Pedro estava preso em outra ocasião. E ali na prisão tinha uma família aonde se reuniram, eu não me lembro no momento, a família. Ali tinha um povo reunido em família, em oração a favor de Pedro. E disse que o anjo do Senhor foi lá no cárcere onde Pedro estava, amarrado, seus braços, suas pernas, e entre meio 2 soldados. O anjo chegou lá e falou para Pedro, levanta Pedro, me acompanha. As cadeias caíram da sua mão, da sua perna. E ele saiu. Lá fora, Pedro ficou sem saber o que aconteceu. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Amados, ali, ele sai. Quando pensa que não, ele vai lá onde que estava o povo. E a pessoa diz, olha ali o Pedro, ele vem. Aleluia, Jesus. Ele vem o Pedro. Deus seja louvado. Fica calado. Não é Pedro não, ele estava preso. Às vezes a gente não quer acreditar no poder de Deus. Mas Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Então, amados, aquele Pedro e os seus 10 companheiros, que Judas já tinha morrido, aqueles 11 apóstolos de Jesus Cristo, foram os baluartes, com aquela graça, com o preenchimento do seu corpo, com o Espírito Santo. Eles se entusiasmaram tanto no poder de Deus, que eles foram enviados por todos os lugares aonde era habitado
naquele tempo, mais ou menos uns 3 continentes. Amém, Jesus. Pregar o Evangelho que Jesus Cristo havia me dito, ide por todo o mundo, fazei discípulo a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E antes ele tinha dito: eu vou para o Pai, e se eu for, eu voltarei e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Jesus. A promessa que Jesus fez para eles é para todos nós. Portanto, igreja de Deus viva, igreja de Deus que está viva aqui nesta noite, para ouvir a palavra de Deus, mantém-se todos os nós, como disse Salomão, em todos os tempos, seja alvo as suas vestiduras, e não deixa faltar óleo sobre a vossa cabeça. Amém, Jesus. Glória a Jesus. É assim que nós iremos esperar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual vai vir um dia buscar a sua igreja. Deus abençoe. Amém.